O título, já disse no bloco anterior, é Nossa Senhora da Quirupita, né, Padre Guido? O que significa isso? Como começou essa história? Certo. Em primeiro lugar, vamos colocar no momento histórico. Estamos no século VII, né? Portanto, quase 1400 anos atrás, né, minha gente? E na região da Calabria, no sul da Itália, que faz divisa com a Sicília, foi aí que foi encontrado um quadro que logo foi apelidado de Achirocripa. Por quê? Significa não feito pela mão de um homem. A palavra aquerupita significa não feito por mãos humanas? Exato, isto é, tem algo de diferente, uma estrutura de uma pintura diferente. Portanto, aquerupita significa feito por uma mão divina. Aí tem a história. A história fala de um pintor que, apesar de toda a sua boa vontade, ele não conseguia terminar um quadro de Nossa Senhora com o menino Jesus. Certo. Aliás, estavam acontecendo coisas até meio desagradáveis. Isto é, que ele trabalhava de dia, mas quando chegava à noite, entravam pessoas lá na igreja e, vendo que este quadro nunca se apresentava definido, né? Pintavam o rosto de Maria, do menino Jesus, mas não era isso que passava na cabeça daquele pintor, né? Certo. A um certo ponto, ele chegou a colocar também um guarda para controlar o movimento das pessoas, porque não queria estragar a sua obra, mas queria encontrar o momento mais oportuno para pintar direitinho o rosto de Maria e do menino Jesus. O que aconteceu? O guarda cumpria fielmente a sua obrigação, mas uma noite uma mulher e um menino chegaram lá na igreja querendo entrar de qualquer maneira. Primeiro que ele guarda e diz, não insiste, tenho ordem de não deixar passar a ninguém, mas aquela mulher tanto suplicou para o guarda que entrou. E o guarda começou, digamos assim, diríamos em termos modernos, a olhar pelo relógio, e passam 15 minutos, uma meia hora, uma hora. Esta mulher com a criança não saía de lá. Foi ver pessoalmente o que estava acontecendo e, de repente, qual foi a novidade? O guarda viu que aquela mulher com o menino estava exatamente encaixada dentro daquele quadro. Quer dizer, uma maneira miraculosa. Milagrosa, né? E o quadro que se apresentou muito surpreendente, bem terminado, e até hoje, na cidade de Rossano, na região da Calabria, é aí que este episódio aconteceu, né? Portanto, aquirupita significa não feito por mãos humanas. Por que esta palavra grega? Porque no sul da Itália, naquela época, se falava a língua grega. A gente está no século VII, né, Padre Guido? Sétimo, exato. Aliás, sim. a ordem que a gente vai apresentar aqui desses títulos que comentaremos hoje, existe uma ordem cronológica. A mais antiga delas, Nossa Senhora Querupita, no século VII, que é esse milagre que o Padre Guido explicou. Quer dizer, o pintor não terminou de maneira natural, foi um milagre e apareceu a pintura. A gente colocou as imagens diversas vezes. Repete pra gente aí, Lucas, por favor. Essa imagem, Nossa Senhora Querupita, essa devoção que chegou ao Brasil justamente com os descendentes de italianos. De lá quando emigraram. Da região da Calabria, né, como o senhor disse. Do sul da Itália, sim. E aí essa imagem, obviamente, então, é baseada nesse quadro, né? E existe apenas uma paróquia no Brasil dedicada a Nossa Senhora Querupita, que fica na cidade de São Paulo, num bairro muito tradicional dos italianos, que é o bairro do Bexiga, né? Tem diversas cantinas italianas, são famosíssimas, né, em todo o Brasil. Quem quer comer uma massa italiana, por exemplo, as famílias italianas que mantêm os restaurantes lá nesse bairro. E essa paróquia de Querupita também tem uma festa muito tradicional em São Paulo. É a única paróquia que se tem notícia dedicada a Nossa Senhora Querupita em São Paulo. A presença dos imigrantes italianos no Brasil todo, certamente, influenciam muito a nossa cultura. Mas Nossa Senhora Querupita, na cidade de São Paulo, então, é muito comum. Eu estava confundindo, porque eu disse que Nossa Senhora Querupita é no sul da Itália, confundi norte e sul, que tem outro aqui da nossa lista, da outra Nossa Senhora que a gente vai comentar daqui a pouco, que será do norte da Itália. Daqui a pouquinho a gente comenta ela, que a gente vai esperar a ordem cronológica. Porém, Padre Guido, saindo um pouquinho da Itália, Sim. e indo para a Polônia,
né, nós temos uma outra Nossa Senhora que aqui no programa, há um tempo atrás, dedicamos bom tempo para explicar sobre essa devoção, falar sobre essa devoção, pois nós estivemos na Polônia e gravamos uma matéria especial no santuário dedicado a ela. Qual é o nome desse título, Padre Guido? Nossa Senhora di Częstochowa, certo? No morro de Jasna-Góra, que significa Monte Claro, né? O Padre Guido, nós tivemos a oportunidade, a gente está vendo o quadro, inclusive, aí. Aliás, essa imagem é uma imagem que nossa equipe mesmo, né? Nós fotografamos do quadro original, quando lá estivemos na Polônia, né? Por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que seria na Polônia. O Padre Guido, eu e a nossa equipe viajamos então até lá. Gravamos uma reportagem, né, que já exibimos aqui no passado. A gente vai lembrar um trechinho dessa reportagem que conta essa história de Nossa Senhora Częstochowa. Aliás, essa Nossa Senhora Częstochowa, certamente é a devoção do coração do saudoso São João Paulo II. Sendo ele polonês, sendo ele devoto de Nossa Senhora como era, tinha Częstochowa como sua devoção. E depois do trechinho da imagem que a gente vai comentar, que a gente vai exibir, aliás, vamos comentar uma curiosidade sobre São João Paulo II e Nossa Senhora Częstochowa. Vamos então assistir um trechinho da matéria e depois a gente comenta. Assistam. Bem aqui no meio do santuário de Jasna-Góra, onde eu vou conversar com o Padre Guido agora, é um complexo, né? Várias igrejas, tem a basílica, a capela onde está exposta o quadro de Nossa Senhora Morena, que é a rainha da Polônia, né, Padre Guido? Onde iniciou toda essa devoção. O senhor não tem a sensação, Padre Guido, que aqui no meio, entre essas igrejas, dá a impressão que a gente está num vilarejo medieval? Eric, não somente tenho a impressão, mas estou plenamente convencido. Aliás, hoje nós temos que agradecer a Deus por esta belíssima experiência de viver como tantas pessoas devotas de Nossa Senhora, exatamente neste lugar tão querido, não somente na Polônia, mas no mundo inteiro. Padre Guido, vamos contar então a história para o nosso público, porque a devoção que aqui se encontra, que é uma devoção belíssima, linda, você pode ver pelas imagens o respeito que as pessoas têm ao participar da missa, músicas lindas, assim, tudo. É maravilhoso, é emocionante mesmo. É a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora, a mística desse lugar é algo sensacional, indescritível. Só estando aqui mesmo para a gente perceber isso. Mas vamos contar a história do quadro, Padre Guido? Certo. Como é que teve origem a esse quadro e onde começou toda essa devoção aqui de Nossa Senhora Jasna-Góra? Todos os documentos afirmam que o autor deste quadro é São Lucas que é evangelista. O evangelista. Sabemos, na verdade, que ele, além de ser evangelista, era um médico e também era um pintor. Certo. E nós temos um retrato original que ele fez de Nossa Senhora e que está guardado atualmente no santuário dedicado a mesmo São Lucas, na cidade de Bolonha, na Itália. Então quer dizer que ele pintou o quadro e o original desse quadro está na Itália? Está na Itália, na cidade de Bolonha. Na cidade de Bolonha. Então aqui a gente tem uma réplica, a que está exposta na Polônia, que é uma réplica do que o próprio São Lucas pintou. É isso que é importante a sua pergunta, porque quando no ano 313 o imperador Constantino deu liberdade de culto aos cristãos, a mãe deste imperador, Santa Helena, muito devota da vida cristã e, sobretudo, orgulhosa também, porque o filho acabava também de receber o santo batismo. O que ela fez? Pegou este quadro original de São Lucas e mandou reproduzir várias cópias. E mandou uma cópia deste quadro para os países que pertenciam, digamos assim, ao Império Romano. Então foi Santa Helena que ordenou que fizesse cópias do quadro original que São Lucas pintou. E a gente está diante de uma dessas réplicas. Porém, Padre Guido, eu tenho a impressão que essa réplica, devido a alguns acontecimentos que eu queria que você nos explicasse para a gente, acabou talvez se tornando mais popular até que o original. Né? Perfeito. Porque o tempo passando, nós notamos que um destes quadros veio exatamente parar aqui na Polônia. Certo. E a Polônia era um país, digamos, muito cobiçado pelos demais países da Europa. E havia uma invasão atrás da outra. E o povo, muito fervoroso, se apegou
a Nossa Senhora com esta de São Lucas, né? Se apegou com um coração, com uma devoção extraordinária e não temos, digamos assim, material suficiente para justificar as inúmeras graças e benefícios, até inclusive milagres que aconteceram. Saiba, por exemplo, Érica, que um dia este quadro foi exposto nos muros da cidade que acabava para ser invadida e diante desta imagem o povo fugiu. Essa matéria, então, nós já exibimos aqui há cerca de 2 anos, né? Quem acompanha sempre o nosso programa deve se lembrar. Nós trouxemos hoje aqui esse trechinho porque diz respeito a uma cultura muito específica, que é a cultura polonesa, a devoção à Nossa Senhora de Częstochowa. A matéria completa, com muito mais informações do que a gente colocou aqui, só um trechinho, está disponível no Facebook do nosso programa, no programa Eclésia. Se você ainda não curtiu, vale a pena curtir a página do nosso programa, inclusive está sendo exibida ali nesse momento, ó. A página do programa Eclésia lá no Facebook é muito simples, você procura por programa Eclésia, como está aí no seu vídeo. Logo de cara a matéria completa para você assistir, depois não deixa de correr lá. Acabando o nosso programa aqui na TV, corre no Facebook para assistir essa matéria e tem outras coisas bacanas lá também no nosso Facebook. Agora, Padre Guido, só para a gente encerrar o assunto de Częstochowa, eu prometi que comentaremos um detalhe específico sobre João Paulo II e essa devoção. Conta para a gente, Padre Guido. Exatamente no dia 13 de maio de 1981, aconteceu aquele episódio muito triste do atentado ao Papa João Paulo II na praça de São Pedro. E o Papa, na hora que foi baleado, caiu dizendo Jasnagora. Jasnagora, que é justamente essa devoção de Częstochowa, como a gente já explicou anteriormente, significa Monte Claro, Monte Claro, lembrando exatamente Nossa Senhora de Częstochowa, né? E sabemos que se recuperou, etc. E ele fez questão que fosse colocado ao lado deste quadro que acabamos de ver, né, a faixa da sua veste branca, que foi perfurada pelas balas. A gente começa a ver, então, essas imagens, dando destaque. Bom, está lá na capelinha, então, onde está o quadro original, que nós tivemos a oportunidade de gravar lá de pertinho. E fizemos essa imagem que você está vendo no seu vídeo. Ao centro, ao quadro, e lá no cantinho da imagem, à direita do quadro, né, a faixa, então, que João Paulo II usava na hora do atentado, no momento que ele foi baleado. Inclusive, acho que talvez a gente tenha uma outra imagem um pouquinho mais de perto. Aqui. Até está lá, ó. Essa faixa, então, da batina papal, lá que ele usava em 1981, tem algumas manchas de sangue até hoje. Depois que ele se recuperou, mandou, então, que fosse colocado em homenagem à Nossa Senhora de Częstochowa. Todo mundo sabe que a bala que ele foi atingido, ele pediu, João Paulo II, pediu que fosse colocada na coroa de Nossa Senhora de Fátima, e lá está em Portugal até hoje. Porém, parte das suas vestes papais, ou seja, a faixa da sua batina, foi colocada ao lado de Nossa Senhora de Częstochowa, justamente agradecendo à Mãe de Deus por esse milagre de ter sobrevivido. Exato, Diácono Eric, e não esqueçamos que também a batina, toda cheia de manchas de sangue, está guardada num santuário que foi construído logo em seguida em Cracóvia. O santuário dedicado a João Paulo II em Cracóvia, exato, guarda o resto da batina, a faixa lá em Częstochowa, em Jasnagora, né? Toda a batina ensanguentada no santuário dedicado a ele em Cracóvia. Essa história é belíssima também da Polônia, mas voltando agora para uma outra região da Europa, para a gente continuar aqui nos nossos comentários sobre diversos títulos da Nossa Senhora espalhados pelo mundo, nas diversas culturas, nós vamos agora nas Ilhas Canárias, que tem um título de Nossa Senhora que esse é um pouco mais popular no Brasil, Padre Guido, esse título de Nossa Senhora. Sim, exato. Né? Temos uma grande basílica nas Ilhas Canárias dedicado a Nossa Senhora da Candelária. Também conhecido como Nossa Senhora das Candeias. Das Candeias. É a mesma coisa. Candeias ou Candelária estão falando do mesmo título, né, Padre Guido? Estamos no ano 1392, quando na praia desta ilha, deste grupo de ilhas, apareceu uma imagem de Nossa Senhora em mármore, com um menino no colo e uma vela cor verde na outra mão. Houve algumas crianças que começaram, e até pessoas adultas, a gozar desta imagem. Quando o senhor diz aparecer uma imagem, então está falando de uma imagem mística, uma imagem física mesmo foi encontrada. Exato, de mármore, sim. E alguém começou a tirar também pedras
e de repente o braço ficou paralisado. Puxa vida. Alguém começou a soltar algum palavrão e de repente ficou mudo, sem palavra. Né? E até que finalmente se espalharam as vozes desta imagem milagrosa, até com um episódio não dos melhores, né? Interveio o bispo das ilhas, né? O bispo Bartolomé Garcia, que achou por bem, como reparação pelas ofensas que tinha recebido aquela imagem, construir primeiro uma igreja e depois também um grandioso santuário. Né? Os missionários das Ilhas Canárias que vieram para o Brasil fizeram questão de trazer também esta devoção para Nossa Senhora e instalaram, digamos assim, em nossa terra a devoção para Nossa Senhora da Candelária. Temos uma basílica muito famosa, inclusive no Rio de Janeiro. É verdade. Talvez ligada a uma história, uma página de história não das melhores. O Padre Guido está lembrando, pois há alguns anos aconteceu uma tragédia, uma chacina. Sim, de crianças, né, de pois menores. Logo em frente a essa Igreja da Candelária, ficou conhecido como a Chacina da Candelária, inclusive, Sim. justamente por causa que foi em frente desse santuário. Mas, além desse santuário no Rio de Janeiro, muitas outras igrejas espalhadas pelo Brasil são dedicadas a Nossa Senhora da Candelária. Lembrando, então, das Ilhas Canárias, que fica na Espanha, né? Vindo essa devoção, Nossa Senhora apareceu com essa imagem, com a vela na mão, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária é a mesma. Lembrando que a imagem original, a vela era verde. Padre Guido, para a gente ganhar tempo e a gente continuar comentando mais um título de Nossa Senhora, agora sim, aquela hora eu tinha falado no início do programa, estava confundindo aqui o norte com o sul da Itália. Essa próxima devoção ligada a Nossa Senhora, essa sim é do norte da Itália. Exato. E é da região que o senhor nasceu, né, Padre Guido? Exato, a 20 quilômetros da minha cidadezinha, né? Estamos em Caravaggio. Caravaggio é uma cidadezinha no norte da Itália, onde antigamente havia como uma divisa entre o Ducado de Milão e a República de Veneza. Havia também um rio que passava ali por perto, né? E Nossa Senhora, estamos agora no ano 1432, certo. no dia 26 de maio, portanto, nesta semana, é aniversário com grande festa. Temos dois grandes santuários dedicados aqui no Brasil, Nossa Senhora de Caravaggio. Uma na cidade de Nova Veneza, no Santa Catarina, e outro em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Exatamente lugares onde a imigração que veio da Itália... É dessa região da Itália. Exato. Se colocaram e mantiveram, trouxeram inclusive as imagens de Nossa Senhora, que apareceu uma jovem chamada Joaneta. E nos retratos oficiais, entre a imagem de Nossa Senhora e Joaneta, tem sempre um ramo florido, porque tem todo um episódio de história que aconteceu aí. Isto é, o povo que morava do lado deste rio, que pertencia ao Ducado de Milão, brigava constantemente com o povo que morava do outro lado e que pertencia à República de Veneza. Nossa Senhora apareceu no dia 26 de maio do ano 1432, e esta menina, uma jovem, Joaneta, lhe disse: olha, Deus te escolheu, eu também, para que você seja porta-voz de um grande desejo meu de ter a paz. Você vai falar com o Duque de Milão e também com o Doge, chamado assim, de Veneza, a máxima autoridade, para que, pelo menos por um período de 7 anos, não haja nenhuma briga entre um povo e o outro. E a menina, na sua inocência, obedeceu, só que seja o Duque de Milão, como também o chefe de Veneza, pediram: mas qual é o sinal que você está trazendo para nós de autenticidade? Como é que nós podemos acreditar que a tua mensagem é verdadeira? Diante desta pergunta, foi Nossa Senhora mesmo que deu a resposta. Disse: convidem o Duque e também o chefe de Veneza a estar perto de vocês na beira do rio. E obedeceram com uma grande multidão de pessoas, né?
E a un certo punto Nossa Senhora disse, pega um ramo seco daquela árvore, né, que está caído aí no chão, e a menina pegou e joga este ramo seco dentro do rio, e de repente brotou. Por isso, então, que tem ali na imagem Sempre. sempre um ramo entre a Nossa Senhora e a vidente Joaneta. Perfeito. E, ao mesmo tempo, Nossa Senhora fez brotar da terra uma água que até hoje continua correndo e que parece uma repetição do que acontece também lá em Lourdes, né? É verdade, Continua até dando muitas graças e muitas conversões, né? E muitos milagres. O santuário de Caravaggio é, sem dúvida, no norte da Itália, um santuário muito, muito conhecido. Até os papas, os últimos 4 papas foram visitá-lo pessoalmente. Aqui no Brasil, a gente cresce ouvindo a história de Nossa Senhora Aparecida, obviamente que é da nossa cultura. O senhor, que nasceu lá no norte da Itália, cresceu ouvindo sobre Nossa Senhora de Caravaggio. Caravaggio, inclusive, si faz até romarias a pé para este grandioso santuário, che invece pertence na provincia di Bergamo, mas a diocese di Cremona, outra cidade, lá tutto pouco, bem pertinho um do outro, né? Mas continua o ano inteiro recebendo milhares e milhares de devotos, sobretudo doentes.